Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova no Jaguaré, em São Paulo, e tenho compartilhado com vocês os Salmos, e hoje é o Salmo 66, ao mestre de canto, ofertas de gratidão. Diz o seguinte: aclamai a Deus toda a terra. Eu não vou ler todo o Salmo, para quê? Porque ele é um Salmo extenso, eu vou ler até o versículo 13 para nós hoje, e depois você pode fazer a sequência em casa. Aliás, você já deve estar em casa. Diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor, dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, e a ti se mostram submissos os seus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessou o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, no seu poder, governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, ao nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, que no dia da angústia prometeu a minha boca. Li até o 14, por causa desses dois últimos textos, principalmente quando fala daquilo que nós precisamos fazer. Aquilo que Deus faz em uma aliança está descrita, e ele descreve nos primeiros versículos, dizendo aquilo que Deus fez com o povo durante o deserto, naquilo que Deus se compromete a fazer, mesmo que sejam situações difíceis, como provação, que nem sempre a gente gosta de ouvir e nem gosta de passar, mas é aquilo que aconteceu com o povo. Deus tirou o povo de Israel do Egito, dizendo: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, para a terra prometida, terra de delícias. Quando a gente ouve tudo isso, já imagina que no outro dia meus lábios vão estar lambuzados de mel, o leite vai escorrer pelos cantos da minha boca, e eu parto imediatamente. Mas Deus diz assim: calma, o caminho não é por ali, o caminho é por aqui, pelo deserto. E foram tempos de provação, 40 anos. Ele fala aqui: você cruzou o mar, nos levou, secou o rio, atravessou o rio com gente, e nos provasse, e nós passamos por lutas e tribulações, mas afinal ele diz, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Deus sempre está disposto e determinado a cumprir a parte dele da aliança, sempre. Nós sempre lembramos disso. A gente não, porque Deus prometeu na sua escritura isso, prometeu aquilo outro, falou que ia fazer isso, e a gente sempre gosta de jogar na cara de Deus aquilo que ele prometeu na sua escritura a meu favor, a nosso favor. Mas a gente pouco lembra daquilo que eu prometi, dos votos que eu me dispus a fazer e que nem sempre eu estou cumprindo. E ele aqui no final diz assim: entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos. E o 14, que eu tinha dito que não ia ler, acabei lendo, que proferiram os meus lábios, que no dia da angústia prometeu a minha boca. Porque quase sempre, quando a situação fica difícil, a gente promete um monte de coisa. Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Mas na hora que a situação passa, eu esqueço desses votos e desses compromissos que a minha boca proferiu diante de Deus. E na Bíblia diz assim, cumpre teus votos, paga eles, vai lá e não se demorem em cumpri-los. E na Bíblia isso tem um valor profundo, aquilo que eu consertei com Deus, eu possa fazê-lo. Na Bíblia isso é fundamental nesse relacionamento. Não que Deus goste ou prefira ou sinta necessidade ou sente necessidade de holocaustos. Ele fala várias vezes que ele não precisa disso. Mas aquilo que eu me comprometo a fazer, aquilo que eu decido fazer com Deus,
aquilo que pertence a Deus, aquilo que é tão fundamental isso nessa relação de eu ter disposto a fazer aquilo que eu estabeleci na aliança. É isso que quase sempre Israel perdia e sofria mais ainda tribulações e provações, é porque eles não estavam dispostos a cumprir a responsabilidade deles numa aliança. Isso em qualquer relacionamento, a gente vive isso hoje. Se o marido deixa de cumprir com as responsabilidades dele numa aliança, começa a se desfazer o casamento. Se ele decide trair a mulher, ou a mulher trair ao homem, como vai subsistir essa relação, esse relacionamento? Porque são duas alianças, dois votos que foram feitos para um propósito só. Da mesma forma, muitas vezes a gente exige as coisas de Deus e quer que Ele realize algo, mas nós não estamos dispostos. Que nesse dia você se lembre de tudo aquilo que você prometeu a Deus e busque cumpri-lo. Que Deus te abençoe.